Oi, gente, sem combinar nada, ele veio participar do nosso vídeo hoje. Esse é o Strogonoff, o nosso gatinho. E hoje eu quero ler com vocês aqui Mateus capítulo 5 em diante. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia simplesmente porque isso tem se perdido nos nossos dias. A simplicidade de ler as Escrituras. Para que você que nunca leu a Bíblia, que não conhece nada das Escrituras, possa ouvir uma mensagem pura, limpa, apenas daquilo que está aqui nas Escrituras. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijem-se e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui nós vemos, gente, as bem-aventuranças, os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Esses ensinamentos dele aos seus discípulos servem para nós que somos também discípulos de Jesus, porque cremos que ele é o grande Senhor e Salvador das nossas vidas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, ou seja, tudo que existe na Terra existe por meio dele. Nossa vida existe por conta dele e nós podemos retornar para as regiões celestiais por conta que Yeshua HaMashiach, Jesus, pagou o preço por nós. É óbvio que Jesus ele vai ensinar uma mensagem muito pura, muito limpa daquilo que Deus realmente quer para nós. E aí a gente precisa prestar atenção nessas bem-aventuranças. Se nós estamos sendo misericordiosos, olhar para o nosso coração e ver se o nosso coração está sendo limpo, está realmente limpo diante de Deus. E ver também, gente, se nós estamos nos regozijando, nos alegrando por causa das perseguições que muitas vezes sofremos por conta de pregar a verdade, por conta de seguir a verdade, por conta de servir a Deus. Se nós estamos sendo perseguidos por conta da justiça, a justiça que está falando aqui é essa a justiça. A justiça da palavra. Se nós estamos sendo perseguidos por conta disso, não há problema, nós devemos continuar em frente, perseverando, caminhando, permanecendo nessa mesma estrutura de vida. Porque ele disse assim, olha, o nosso galardão no céu é grande. E também isso serve para aquele evangelho coach que as pessoas pregam hoje em dia, que dizem que não existe perseguição, não existe dificuldade na vida do cristão, que a vida do cristão é só mil maravilhas. E quando isso não está escrito na Bíblia, a Bíblia nos ensina que existem perseguições que a gente passa por servir a Deus, por amar a Deus, por buscar a Deus. Aqui no versículo 13 continua. É porque o gatinho aqui me atrapalhou, gente. Eu não quero tirar ele daqui, porque ele tá gostando, né? Tá gostando da palavra. E sabe por que eu quero deixar o gatinho aqui? Porque eu tô falando da palavra de Deus, que é algo maravilhoso, que aqui, ó, contém a vida do Senhor Deus poderoso, e o gato quer ficar aqui. Ele quer ouvir. Né? E muita gente tem um estigma mal do gato, fala que o gato é ruim, que o gato é um animal sinistro, que é um animal estranho, um animal traiçoeiro, sei lá, tantas coisas que inventaram do gato, né, gente? Então, ó, tá aqui. Eu tô falando da palavra de Deus e ele quer ficar aqui. Pronto, deixa ele. Então, o versículo 13 fala assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois o sal do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. 17. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E eu quero poder trazer para você aqui uma outra tradução que aqui fala cumprir como se fosse cumprir e acabar, de encerrar, né? Como que Jesus ele veio cumprir, pronto, ele cumpriu e encerrou. Existe uma tradução que fala que Jesus ele veio trazer luz, trazer plenitude
a lei. Então, por quê? Porque ele veio mostrar como era que nós seguiríamos aquilo que o Pai deu como suas ordenanças por amor. Porque, na verdade, vos digo, até que os céus e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ainda existe céu, ainda existe terra. Esse mesmo céu e essa mesma terra que Jesus falou aqui, são esses que nós estamos vendo aqui. Ainda existem. Então, as coisas que estão descritas na lei, ou seja, na Torá, nas Escrituras, no Antigo Testamento, como as pessoas falam, estão se cumprindo nos nossos dias. Ainda estão se cumprindo. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha uma chave aqui, gente, do reino de Deus. Lindamente uma chave. Está falando sobre que muitas pessoas dizem que não precisamos mais cumprir as ordenanças do que está escrito por Moisés, o que Deus deu a Moisés, né? Muitas pessoas falam que não é preciso, não cumprem e ensinam que não precisa se cumprir. Então, o que é que acontece aqui que Jesus está falando? Esses serão chamados menores no reino dos céus. E aqueles que ensinam que isso deve ser feito serão chamados grandes no reino dos céus. Quer dizer que existe salvação para todos, mas vai existir uma diferença depois desse reino aqui. Versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais estareis no reino dos céus. Eita, meu Deus, isso aqui, hein? Porque não é só saber, os escribas e fariseus, eles sabiam muito da letra, mas eles cumpriam pouco. E eles também colocavam leis sobre leis, eles excediam aquilo que Deus tinha dito, eles colocavam coisas sobre as palavras de Deus. Não era somente aquilo que Deus dizia que tipo assim, era necessário, mas eles acrescentavam ainda mais coisas e ficavam fardos pesados que nem eles mesmos cumpriam. A questão até das cercas que eles criavam não era nem por mal, algumas delas eram para poder dizer assim, nossa, não vamos nem chegar perto de descumprir aquilo que Deus está dizendo, era por zelo. Mas a questão é que nem eles faziam o que precisava ser feito. E por isso que Jesus chamavam eles de hipócritas. A questão não era, o ruim não era conhecer, o ruim não era saber, o ruim era saber e não cumprir. Agora, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se ira contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a esse irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, de louco, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, se reconcilia com o teu irmão e depois volta, faz a tua oferta. Versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Então estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o mínimo centavo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É tão interessante falar sobre isso, porque aqui Jesus estava citando algo da lei, ou seja, isso que ele citou aqui, ó, não adulterarás, está lá nos 10 mandamentos. E aí Jesus está dizendo assim, você ouviu o que foi dito lá? Agora eu vou te dizer como é agora. Ele, na realidade, ele está colocando ainda algo maior sobre aquilo. Não no sentido de colocar um peso maior, mas no sentido de trazer revelação ao que realmente o Pai estava falando. E ele estava dizendo, olha, então deixa eu te dizer aqui, ó, a questão que estava sendo dita ali sobre adultério é que se você tem um desejo impuro no seu coração com relação a uma mulher, isso daí já está determinando dentro de você que o pecado já existiu, porque está aqui, é de dentro que se sai. Ele estava sempre mostrando que é de dentro, da fonte da vida que sai todas as coisas. Então aí a gente vê que Jesus ele não estava dizendo que não era para ser feito, ele estava dizendo que era para ser feito com ainda mais zelo.
Aqui, ó, no versículo 31, também foi dito, também ele vai citar aqui, ó, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, Jesus estava aqui deixando claro que a questão aqui, para que haja um divórcio, é a questão do adultério, das relações sexuais ilícitas. Gente, continuando aqui, nossa, não imagina a luta, viu, que dá para fazer isso, mas eu vou conseguir, ó. Versículo 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. A gente vê a importância aqui da nossa palavra, a importância da gente falar uma coisa sendo sim, sim e não, não. Não precisa jurar. Sabe, quando a gente está conversando com alguém, a pessoa fala assim, eu juro, olha, você acredita em mim? Eu falei assim, eu conto isso, e depois digo juro, 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 sabe? Não devemos jurar por nada. Nossa palavra deve ser suficiente para que a pessoa acredite no que a gente está falando. Versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que te demandar contigo e tirar a tua túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Gente, como a gente tem que aprender isso, né? A pessoa precisa de algo emprestado e a gente tem como fazer. Ou a gente tem como socorrer a vida de uma pessoa, mas simplesmente a gente vira as costas e deixa a pessoa lá padecendo, sofrendo. Isso também são coisas que as Escrituras nos ensinam que nós não devemos fazer. Jesus estava nos ensinando isso. Versículo 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, faz vir chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim também os publicanos? E se saudardes somente aos vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem assim os gentios também a mesma coisa? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Capítulo 6 agora, capítulo 6 de Mateus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas que fazem alguma coisa boa para alguém e mostram para os homens com o fim de ser visto por eles. Existe uma coisa aqui que a gente viu lá no início, aqui teve um versículo que a gente acabou de ler no capítulo 5, que falava que não tem como a nossa luz não brilhar diante dos homens. A justiça que é feita, as obras que são feitas através da nossa mão, muitas vezes elas são vistas pelos homens. Para quê? Para que eles glorifiquem ao Pai Celestial. Às vezes Deus ele vai permitir que essas coisas sejam vistas ou sejam ditas para que haja um testemunho e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Se a glória do que está sendo feito vier para quem está fazendo a obra, então aí já não existe galardão para aquilo. Versículo 2 do capítulo 6. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Veja que aqui ele deixa claro, enfatiza, que essas pessoas, elas fazem isso na rua, fazem isso diante dos homens, para que os homens glorifiquem a elas mesmas. E existe uma diferença de pessoas que, às vezes, elas fazem algo, uma obra, manifestam, alguém vê, mas acabam que elas glorificam o nome do Senhor. Amém? Então, que as obras que a gente faz, que as obras de justiça, as ações de justiça que são feitas através das nossas mãos, sirvam para glorificar o nome de Deus. Versículo 3. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Porque para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Gente, é o maior nível, o nível mais alto
de oferta, um nível mais alto de esmola, como está sendo colocado aqui, é quando uma pessoa nem sabe quem foi que deu aquilo, mas ela simplesmente recebeu. Então, a Bíblia está dizendo assim, não veja na tua mão o que a tua outra mão entregou para alguém. Será que Deus quer que isso fique realmente uma coisa em secreto? Versículo 5. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Isso é muito importante para as pessoas que estão agora conhecendo a palavra. Que muitas vezes as repetições, aquelas rezas prontas, são repetidas várias vezes e tornam-se vãs. A gente tem que fazer a oração genuína vindo diretamente do nosso coração para Deus. Não com repetições vãs, mas uma oração vinda genuína do coração. Palavras simples, elas impactam muitas vezes mais uma oração, um momento de oração, do que para palavras que foram feitas, escritas por homens e que muitas vezes não são nem entendidas dentro de nós do que está sendo dito. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Antes da gente pedir alguma coisa para Deus, Deus já sabe o que é que a gente quer pedir. Graças a Deus, né? Mas ainda assim Ele quer ouvir a gente falando, Ele ainda quer ouvir a palavra saindo da nossa boca, os nossos lábios. Aí agora Jesus vai ensinar aqui, ó, a oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, se perdoardes os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. É engraçado que Jesus ensina essa oração para nós e ele enfatiza um ponto importante dessa oração, que depende de nós. Quando a gente ora isso daqui, a gente pensa assim, Deus me perdoa, né? A gente pede sempre perdão a Deus, né? Deus me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pelo que eu fiz. Mas muitas vezes nós não queremos perdoar pelo mal que alguém fez contra nós. Então, se nós não estamos perdoando, nós também não seremos perdoados. Tá aqui. E depois ele enfatizou aqui a explicação, para você ver o nível de importância que Deus dá ao perdão. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto com o fim de parecer aos homens que estão jejuando. Eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que vocês estão jejuando. E sim, o teu pai em secreto que vai ver, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Tudo, na verdade, que Jesus aqui está ensinando sobre essas questões, ele está ensinando sempre que nós não devemos querer fazer as coisas para sermos vistos pelos homens, mas fazermos de coração, porque o Senhor disse para a gente fazer. Agora, estamos avançando na leitura da palavra, gente. Glória a Deus por isso. Pega a sua Bíblia, vamos ler a Bíblia juntos. Eu incentivo você a isso. Se você não tem uma Bíblia, ouça esses vídeos. Aqui contém a palavra de Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Agora vamos aqui para o versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não conseguem roubar. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o vosso coração. Gente, isso aqui é fantástico demais. Deus está nos ensinando que nós não devemos juntar tesouros aqui nessa terra. E como que isso é tão dito, tão falado, muitas vezes até dentro de denominações, de locais, que as pessoas devem, os coaches, né, ensinam tanto sobre que as pessoas devem juntar, enriquecer, juntar muito tesouro aqui.
Quando Deus ele coloca a riqueza na mão de um filho dele, é sempre para que essa riqueza também seja distribuída, para que outras pessoas sejam alcançadas nas suas necessidades. E que nós devemos sempre lembrar disso. Quando nós pegamos aquilo que nós ganhamos e compartilhamos com alguém, e nós fazemos com que a necessidade de alguém seja ouvida, aquela pessoa vai glorificar a Deus e no final das contas, esse galardão que nós iremos receber, está juntando tesouro aonde? No céu, que é onde realmente importa. Porque esse tesouro aí que a gente está juntando lá, ele é eterno. Tem gente que não tem riqueza aqui na terra. Ah, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas quando for ver realmente no céu a quantidade de tesouros celestiais que juntou por conta das obras de justiça que foram feitas, a bondade que fez na vida de outra pessoa, aquilo que você fez está sendo contabilizado pelos céus. Então devemos sempre lembrar disso. Aqui no versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que esteja em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Gente, pelo amor de Deus, isso é tão sério. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Ou serve a riqueza, ou serve a Deus. Tantas pessoas ensinando sobre riqueza, sobre riqueza, sobre enriquecer, falando de riqueza da terra, enquanto Deus o tempo inteiro está nos ensinando sobre as riquezas celestiais. Devemos prestar atenção nisso e ter o nosso coração voltado para a verdade da palavra, porque isso é muito sério. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar pelo menos um côvado no curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como nenhum deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou como que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Como que nós aprendemos desde criança, muitas vezes, a sermos ansiosos pelo que vamos comer, pelo que vamos vestir. Aqui Deus está dizendo que o nosso coração deve estar no descanso do Senhor e saber que Ele vai nos vestir, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos alimentar, que o alimento que nós precisamos vem do Senhor, Ele vai fazer isso acontecer. Nossa fé precisa aumentar quanto a essas coisas. Gente, eu agradeço a Deus por mais um momento, a oportunidade de compartilhar a leitura da palavra, que nós possamos continuar juntos e que assim a revelação de Cristo possa crescer dentro de nós. E que nós estejamos cada dia mais com o coração mais próximo dele. Em nome de Yeshua HaMashiach, graças a Deus. Amém.